A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui começando mais um culto, mais uma ministração na nossa igreja Tanque de Betesda, em Varriçai, e nós estamos muito felizes por termos essa oportunidade de estarmos aqui falando da Palavra de Deus, junto com nossos irmãos, neste domingo, que também é um domingo de Santa Ceia. Amém? Nós vamos só aguardar um pouquinho as pessoas começando a chegar para a gente iniciar a ministração da palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. A Cacá já entrou aí, ó. Luciana, Deus abençoe, Luciana. Claudiano, Deus abençoe vocês. Pastor Paulo, Deus abençoe. Paz e graça. Pastor Paulo é o pastor da igreja aqui, Tanque de Betesda, em Itaperuna. O grande, meu Deus, olha o Marcelo aí entrando. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu amigo. Deus abençoe vocês. Hoje nós estivemos orando aí com alguns irmãos que estavam precisando de oração, né? Que é o Afonso e o filho da Simone. Graças a Deus, né, tivemos uma notícia boa a respeito do Afonso e cremos que a mão de Deus está já cuidando de toda a situação que a Simone precisa e clama a Deus. Amém? Marcelo, saudade de você, meu irmão. Some não, tá bom? Luciana tá aí também. Luciana que tem um projeto de culto na laje aí em Varriçai. Você que quiser ouvir a palavra de Deus, passa perto da casa da Luciana aí, ó, por volta das 19 horas. Você vai escutar a palavra de Deus. Uma irmã incansável no ID pregai o Evangelho. Claudiano que tá aí também, ó. Amém, Claudiano. Deus abençoe vocês. Fiquei muito feliz da notícia, né, de recuperação pela Dorinha aí, que deu no grupo do WhatsApp. Estamos muito felizes, né? E hoje é um culto também de Santa Ceia, e eu tinha preparado uma palavra que foi despertada pelo Espírito Santo, que eu coloquei o tema, nós colocamos aqui no grupo, né, que o tema é o gene de Caim, né? Desperta muita curiosidade, muita gente já mandou mensagem para mim, né? Alguns pastores inclusive me perguntando que coisa é essa de gene de Caim, né? Nós vamos hoje, eu falei assim, entra para você ouvir um pouquinho, entra para você descobrir o que é. A Letícia aí, ó, Deus abençoe, Letícia. Glória a Deus. Nós estávamos falando justamente aqui do seu irmão, nós vamos orar hoje especialmente por ele, né? Que Deus possa estar à frente de toda a situação. Amém? Vamos esperar só mais um pouquinho, que nós acabamos de começar essa live. A Dorinha, glória a Deus, Dorinha, Deus abençoe você. Estava falando aí da notícia boa que você deu do Afonso, né, Dorinha? Glória a Deus. A recuperação aí, uma igreja ativa, né, que tem resposta de Deus. Glória a Deus. Boa noite, Liliane. A irmã do Claudiano está aí. Deus abençoe você. Boa noite. Graças a Deus.
Para Deus não tem impossível, né, Dorinha? A gente ora e muitas vezes a gente apresenta uma oração a Deus e no nosso íntimo nós não acreditamos. No nosso íntimo a gente acaba limitando o poder e a ação de Deus. Mas quando a gente desprende a limitação da nossa carne e entra realmente num espírito de adoração e de oração, o impossível do reino dos céus se torna o possível no reino da terra, né? Porque o reino dos céus ele tem essa capacidade de ser manifesto na terra, né? Por isso a palavra de Deus diz que tudo que ligarmos no céu será ligado na terra. Então nós temos que ligar no céu, mas confiando que aquela realidade do impossível do céu, ela pode ser manifestada aqui na terra. Se a gente não acreditar nisso, nós estaremos fazendo apenas orações, muitas vezes vãs orações, né? Muitas vezes por obrigação, muitas vezes por um ritual apenas. Nós temos que acreditar na oração que nós fazemos. Tudo que sai da nossa boca, segundo diz o profeta, tem capacidade para modificar tudo ao nosso redor. Amém? E hoje a mensagem é Gene de Caim. Se você entendeu o título, diga amém. Gene de Caim. Muitas pessoas falam sobre gene. A nossa ilustração foi muito acertada, mostrou uma cadeia de DNA, né? E falava justamente para correlacionar sobre gene. Aqui a Débora falou que vai na igreja também, para agradecer as orações. Glória a Deus. E Deus espera isso dela, tá, Dorinha? Você pode falar isso com ela. Deus espera a gratidão dos seus filhos. Quando Deus opera, Deus espera o mínimo, a gratidão. Amém. Então, o gene de Caim, eu gostaria de falar um pouco com vocês e ministrar sobre essa palavra. Nós sabemos que Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva, o primogênito, mas também foi o primeiro homicida. E quem que Caim matou? Justamente o irmão dele, Abel. Então eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 4, do versículo 3 em diante. Vamos ler aqui comigo. Gênesis capítulo 4, do versículo 3 em diante. Diz assim: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que iraste? E por que descaíste o teu semblante? Se fizeres o bem, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o desejo, mas sobre ele deve dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, o seu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: O que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim, desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te trarás mais a força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado.
E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, e o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam as tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouve a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, nós estamos aqui diante da palavra de Deus e clamamos ao Espírito Santo que possa nos revelar do teu trono todo o alimento que Ele tem preparado para nós. Amém? Nós estamos diante da palavra de Deus que narra exatamente o primeiro homicídio na terra cometido por Caim contra o seu irmão Abel. E a palavra começa a descrever toda a situação narrada entre Caim e Deus, aonde Deus vira para Caim e pergunta: aonde está o teu irmão Abel? A reação de Caim é muito particular, porque é uma grande mentira, porque ele vira e fala assim: eu por acaso sou guardador de Abel? Eu por acaso vigio Abel? Eu por acaso sou responsável por Abel? Eu por acaso tenho que saber aonde Abel está? Muitas coisas essa palavra de Deus nos traz a respeito de Caim, a respeito do pecado, a respeito das ações, a respeito das reações e a respeito, sobretudo, de como devemos lidar com nossas emoções. Amém? E algumas lições eu trago para vocês dentro desta palavra. Primeiramente, uma informação. Nós temos a genealogia trazida na Bíblia de Adão, descrita ali, até onde ele interrompe a genealogia de Adão e começa a descrever a genealogia de Caim. E nós temos aqui um grande parênteses, porque a genealogia de Caim começa com Caim e vai sendo traçada até que termina em Lameque, com as suas 2 mulheres e seus 3 filhos, Tubal-Caim, Jabal e Jubal. E nós temos que entender que nessa narrativa de genealogia, o propósito de Deus aqui é deixar registrado toda a família, toda a ascendência. O propósito que nós temos quando nasce um filho nosso é registrar onde? No cartório. Nós temos o registro dos nossos ascendentes e descendentes no cartório de registro civil. Na Bíblia, a única forma de fazer isso era trazer para a cultura, para os costumes, a narração, a narrativa da genealogia, com um texto a ser lido por gerações. Então, todas as gerações que viessem depois estariam lendo esse texto e se lembrando, recordando da genealogia que serve como registro, e sempre Deus tem um propósito.
ao narrar essa genealogia, e nós vamos ver aqui alguns deles. Amém? A segunda lição que eu trago para vocês é que do nosso interior fluem emoções que determinam nossas reações e ações. A primeira coisa que nós vemos no texto que nós lemos, aqui de Gênesis capítulo 4, é que Caim estava com um semblante descaído. Ele estava irado porque a oferta que ele tinha oferecido a Deus não foi tão agradável ao Senhor quanto a oferta de Abel. E aqui nós não vamos falar sobre a oferta em si, nós vamos falar simplesmente da emoção que Caim teve diante de uma situação. A palavra de Deus diz que Caim estava irado. Deus, no versículo 6, diz: Caim, por que te iraste? Por que o teu semblante está descaído? Perceba que Deus, ele começa a manifestar na vida de Caim, a chamar a atenção de Caim, dizendo: Caim, se você proceder fazendo bem, não é certo que você vai ser aceito. Mas se você continuar assim irado, se você continuar assim com um semblante descaído, não tem como você fazer o bem e praticar o bem, nutrindo uma raiva no seu interior. E muitas vezes nós falamos: mas Caim, ele foi o primeiro homicida, uma pessoa ímpar, particular. Não, meu irmão. As emoções que Caim teve, todos nós temos. Tem muito crente que anda por aí e fala assim, irado. Tem muito crente que se ira por pouca coisa e fala: irai-vos, mas não pequeis. A maior desculpa do crente está na própria Bíblia. E nós vamos ver que desculpa não é coisa de crente. Crente não justifica pecado. Crente pede perdão e se arrepende do pecado. Quem justifica pecado não é crente. Quem começa a justificar porque fez isso ou fez aquilo, não é crente. E nós vamos ver que Caim, ele tinha uma emoção muito forte sendo nutrida no seu coração, que se chama ira. Talvez você que esteja aí me escutando, você já se irou com alguma situação, com alguma pessoa. Se você ver essa pessoa na sua frente, é muito provável que você não seja amável com ela. É muito provável que você possa desencadear ali e derramar toda a sua ira contra aquela pessoa. E às vezes você pode ser o quê? Desproporcional. A palavra desproporcional é você ferir com uma medida muito maior do que a ofensa. Quantos de nós não fomos ofendidos? Quantos de nós aqui já nos iramos pela ofensa que recebemos? Mas muitas vezes essa ira, quando cresce dentro de nós, ela tem a capacidade de ser manifestada num grau muito maior, proporcionalmente, do que a ofensa. E o que acontece aqui com Caim foi exatamente isso. Caim se irou, e ao invés dele ficar apenas irado, apenas aborrecido, a reação dele foi um homicídio. A reação dele foi maior do que a ofensa. Não que ele estivesse ali legitimado a reagir conforme a ofensa. Porque Jesus Cristo prega que nós devemos dar a outra face. A outra face significa dar o oposto da ofensa. Se você foi ofendido, trate com amor, porque o amor tudo pode. Tudo pode. Mas se você trata a ofensa com ofensa, ainda que proporcional, você está entrando num jogo muito perigoso. Porque aquele que recebe a ofensa, ele não vai receber a ofensa e vai ficar calado. Ele vai ter um desagravo daquela ofensa. Você entra num círculo infinito de ofensas que vão se agravando e podem culminar numa reação muito desproporcional, como aconteceu aqui no primeiro homicídio narrado na Bíblia. Nós temos que ter muito cuidado, porque do nosso interior fluem sentimentos como ódio, rancor, malignidade, inveja, arrogância, egoísmo, que são a face, na verdade, interior do pecado
que vai ser manifesto no exterior. Todo pecado nasce primeiramente dentro de nós. Não peca aquele que comete pecado que é visível aos olhos ou manifesto. Aquele que peca já pecou internamente. Jesus Cristo dizia muito isso, ele ensinou aos seus discípulos que a lei trazia a revelação do pecado, mas na verdade aquele que peca já pecou tempos atrás em seu interior, porque desejou pecar. Quando desejais a mulher do próximo, você já pecou adultério. Quando desejais a contenda, você já pecou. Então Jesus Cristo queria tratar o coração e o nosso interior, por isso ele começou a trazer informações para a interpretação e clareza de toda a palavra do Pai, de Deus, para que as pessoas que estavam ali com ele, andando com ele, pudessem ter a verdadeira face da verdade. Amém, gente? A terceira lição que eu trago para vocês é que Deus, ele sempre traz a oportunidade para o arrependimento. Sempre traz a oportunidade para que nós possamos nos arrepender. E assim ele fez com Caim. Perceba que no verso 6, o Senhor se manifesta a Caim no verso 10 e disse: Caim, o que fizeste? Deus pergunta a Caim no versículo 10: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desta terra. Em outras traduções, como a King James diz: ouve, Caim, o que você fez? Ouve, Caim, atentai, Caim, perceba, Caim, caia em si, Caim, veja, Caim. Perceba que Deus ele está tentando trazer Caim a perceber o pecado, a ser confrontado com o pecado, para que ele reconheça o pecado, se arrependa e peça perdão. Mas Caim não reconheceu o pecado. Caim não reconhece o pecado dele. Ao contrário, Caim diz: por acaso eu sou cuidador do meu irmão? E nós vamos à quarta lição, que é justamente isso: o pior pecado não é um pecado maior do que o pecado cometido pelo meu irmão. Não existe um pecado que seja maior do que o outro. Existe sim um pecado que é pior do que todos, e ele se chama pecado não confessado. Este pecado é o pecado maior que possamos cometer. Porque um pecado não confessado, ele não traz arrependimento. Um pecado não confessado, ele não traz perdão. E se ele não traz perdão, ele atrai maldição para nossas vidas. Perceba que a palavra que Deus usa para falar que Caim será amaldiçoado. A palavra amaldiçoado significa separado de Deus. Deus a todo momento estava explicando para Caim que se ele não reconhecesse o caminho mau que ele trilhou, ele não confessaria o pecado, ele não traria fruto de arrependimento, ele não procuraria o perdão, ele não mudaria a filosofia de vida dele, a forma de pensar. Paulo diz que quando nós aceitamos Cristo, há um processo em nós que se chama metanoia. Ele renova a nossa forma de pensar. Essa renovação na forma de pensar, na verdade, é a filosofia de vida, porque Deus ele vai nos ensinando que o caminho do mal não é um caminho para ser trilhado. Se você andou no caminho do mal e aceitou Cristo, você vai trilhar outro caminho. Trilhando outro caminho, você vai ter novas reações,
novas ações, novas formas de pensar. Por quê? Porque você reconheceu que aquele outro caminho é caminho de pecado, caminho de maldição, caminho de afastamento de Deus, caminho de isolamento. Amém? Estou falando muito rápido? Diga um amém aí. Isso vai nos levar a uma quinta lição que diz respeito a não existe pecado que não possa ser perdoado. Essa é uma lição muito importante porque muitas pessoas pensam que o pecado que elas cometeram é um pecado tão brutal, tão aos nossos olhos humanos, que nós achamos que é um pecado que não pode ser perdoado. E por que nós pensamos assim? Será que nós somos os únicos a pensarmos assim? Caim foi o primeiro a pensar desta forma. Por que eu digo isso? Porque no versículo 13 de Gênesis capítulo 4, Caim vira para o Senhor e diz: é maior, percebam, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Ele está afirmando para Deus que a maldade que ele cometeu é maior do que a que pode ser perdoada. Ele está limitando o poder de perdão de Deus, dizendo: eu não sou pessoa a ser perdoada, porque eu cometi um pecado grande. Percebam isso. Eu cometi um pecado muito grande e não posso ser perdoado. Não foi Deus que disse isso, foi Caim que disse isso para Deus. Quando ele disse isso, ele estava dizendo, na verdade, é que ele não buscava o perdão, ele não buscava arrependimento, e ele, na verdade, não queria essas coisas. Porque a raiz de raiva, de ira que brotava no seu interior já tinha tomado conta de todo o seu ser. É importante você perceber isso. Não há pecado que não possa ser perdoado. Todo pecado que der fruto de arrependimento, que você se arrepender genuinamente. O que é se arrepender? É você arrepender sinceramente. É você virar para o outro caminho. E a palavra de Deus diz que só há dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Se você pecou e você está no caminho da maldição, vire para o outro lado e decida andar no caminho da bênção. O que eu preciso fazer para andar no caminho da bênção? Se arrepender. E para arrepender, você tem que reconhecer o pecado. Eu matei. Se Caim tivesse virado para Deus, eu matei. Eu andei sobre a emoção da ira, me dominou. E olha o que Deus diz para Caim. É responsabilidade sua, Caim, dominar sobre suas emoções. Se você não dominar sobre as suas emoções, você vai pecar, você vai fazer algo ruim. Caim não deu ouvidos a Deus, Deus a todo momento estava ali. Muita gente fala que não ouve a voz de Deus. Deus às vezes está falando, está gritando no nosso ouvido. Só que a gente não consegue ouvir porque nós estamos dando atenção para a ira. Nós estamos ali com um regador, regando a ira do terreno do nosso coração todos os dias. Você acorda regando a ira, você dorme regando a ira, você amanhece regando a ira, você alimenta a ira, você dá almoço, janta para a ira. Não tem como você servir a dois senhores. Ou você vai servir a ira, ou você vai servir a Jesus Cristo. Não tem como. Uma das consequências da pessoa que não busca o arrependimento é a autocomiseração. O que significa autocomiseração? É a pessoa se achar injustiçada. Eu sou injustiçado de Deus. Eu sou a bolacha do pacote que ninguém quis pegar.
Tudo de ruim acontece comigo. A pessoa que não se arrepende, ela tem essas reações. Ela culpa o mundo, ela culpa as pessoas e por fim ela culpa Deus pelo seu pecado, pela sua maldição. Mas jamais ela consegue olhar para dentro de si e perceber que o maior culpado, o maior responsável pelo caminho de maldição que ela vive hoje é ela mesma. Há uma transferência de responsabilidade. A sétima lição que eu trago para vocês é que Caim preferiu afastar-se de Deus e criar sua própria civilização à margem, autossuficiente, arrogante e egoísta. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia não informa isso. O primeiro filho de Caim foi Enoque. E o que Caim fez quando nasceu Enoque? Construiu a primeira cidade. Talvez você não se atente para essa informação. A palavra cidade foi primeiramente informada na Bíblia nesse episódio aqui. Significa que Caim queria viver à margem. Caim queria levantar uma nação independente de Deus, autossuficiente, baseado no seu egoísmo, baseado na sua arrogância. Ele disse com isso, construindo essa cidade, que ele não precisa de Deus. Caim, ele estava dizendo: eu me afasto de ti, Senhor, construo uma cidade e consigo viver. Eu vou viver à margem do Senhor porque eu não quero obedecer a estes mandamentos, muito menos quero me arrepender daquilo que fiz. Caim começa a construir uma civilização à margem e autossuficiente. Paulo chama isso em Romanos capítulo 12 de sistema mundial. Isso que Caim começou a descrever, começou a construir. Um sistema que se diz autossuficiente de Deus. Um sistema que se diz independente de Deus. Um sistema que consegue funcionar sem a presença de Deus. Foi primeiramente construído por Caim. A cidade que se chamava Enoque. Perceba uma coisa, em Romanos 12, Paulo diz que este era um sistema mundial. Romanos 12, 2, Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. João também, em capítulo 2, versículo 15, diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, diz João, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Perceba que em Caim começa e inaugura um sistema mundial que quer se ver livre, independente e à margem de Deus. Um sistema que sobrevive até hoje. Quantas pessoas hoje vivem à margem de Deus? Quantas pessoas hoje vivem dizendo autossuficientes de Deus? E tudo que prevalece nesse sistema mundial é a soberba, o egoísmo, a vaidade. Por isso que Jesus Cristo, no Evangelho, ele choca, porque o sistema religioso estava confundido com o sistema mundial. O mundo tinha entrado na religião e ditado as regras do perdão. Vocês sabiam que, naquele tempo, os rabinos falavam para os seus fiéis que eles deveriam perdoar 3 vezes. Passando a 3ª vez, você não tinha obrigação de perdoar. Só que Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus, disse a Pedro,
no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Pedro pergunta a Jesus: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Veja também em Lucas capítulo 17, versículo 3 ao 5, diz assim: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta. Outras traduções: aumenta a nossa fé. É essa a resposta que eu tenho que dar às pessoas que dizem que não conseguem perdoar os seus irmãos. Orem ao Senhor e clamem para que Ele aumente a sua fé, para que Ele acrescente a sua fé, porque perdoar é uma ordem, é um mandamento. E quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7. 7 é um número da perfeição, 70 é um número do infinito, do eterno. 70 vezes 7 significa uma eternidade, até quando Jesus voltar. Este é o tempo em que você deve perdoar o seu irmão. Mas nós chegaremos no 70 vezes 7. Amém? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Verdade, a Dorinha está falando: o perdão cura você primeiro e depois aquele que te feriu. Porque na verdade a ordem não é para você pedir perdão, a ordem é para você perdoar. Para você pedir perdão existe uma orientação, onde Deus diz: existem 2 caminhos, da bênção e da maldição. Se você escolher o caminho da maldição, que é o caminho do não arrependimento, o caminho do não perdão, é um caminho de morte, você vai morrer. Mas isso eu deixo para o seu livre-arbítrio. O desejo do meu coração é que você busque o perdão. Mas para aqueles que estão em Cristo, há um mandamento: perdoai-lhes 70 vezes 7. Que nós vemos aqui até quando Jesus voltar. Este é o tempo. Amém? A informação que eu trago para vocês na 8ª lição é que Deus é misericordioso e amoroso, mas também Ele é um Deus de justiça. Por que eu digo isso? Porque com a primeira construção do sistema mundial, com o nascimento de Enoque, a malignidade, a iniquidade, a maldade do mundo foi crescendo, 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 até um ponto em que Deus traz o dilúvio, ou a sua justiça, e varre toda a iniquidade da face da terra. Nós conhecemos essa história e sabemos que quem sobreviveu foi Noé e seus filhos. Mas também sabemos que o Senhor prometeu nunca mais trazer este tipo de consequência ao mundo. Ele nunca mais faria isso. Exterminaria o povo, porque ele viu que quando ele arrancou o joio, ele teve que arrancar muito trigo, ele teve que destruir muita coisa. E ele percebeu que a maldade não estava em pessoa A, pessoa B, pessoa C, mas a maldade estava no ser humano. Essa é a palavra que Deus traz. Por isso ele começou a colocar um projeto, um plano em prática, que se chama plano da redenção, plano da salvação, aonde ele enviou seu Filho Jesus Cristo para pagar pelos pecados do mundo inteiro. E aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador encontram salvação, encontram perdão. Não há outro caminho a não ser por Jesus. Este foi o plano que Deus encontrou para remir, para expiar os pecados do mundo inteiro, sem trazer uma consequência devastadora.
Só que esse período que nós temos aqui, onde as pessoas podem aceitar Jesus e podem se arrepender e podem mudar a sua forma de pensar, é um tempo delimitado. Que tempo é esse? É o tempo de Deus, aonde Jesus disse que voltaria, não com a misericórdia, mas com a justiça. E neste tempo, ele pegaria o joio e colocaria de um lado, e o trigo de outro, e jogaria todo o joio no fogo eterno. E o trigo ele colocaria no seu celeiro. Significa que aqueles que buscaram arrependimento com sinceridade, aqueles que não nutriram raiz de amargura, aqueles que não andaram sobre a ira, aqueles que não foram nutrindo raiz de pecado dentro de si, eles serão poupados e guardados e protegidos pelo Senhor. Mas todo o resto será separado. Amém, gente? Digam amém aí. A nona lição que eu trago para vocês é que Lameque foi o último filho de Caim. Isso que a Bíblia traz para nós. E nós vamos ver que a genealogia de Caim encerra com algumas particularidades em Lameque. Lameque foi o último filho, mas também foi o primeiro poligâmico. Alguém sabe o que é poligamia? Poligamia é um sistema onde um homem pode ter mais de uma mulher, ou uma mulher mais de um homem. Lameque foi o primeiro a estabelecer a poligamia. Por quê? Porque ele se casou com Ada e com Zilá. Essa foi a palavra que nós lemos aqui. O nome de Lameque em si significa oprimido, pobre de espírito. E este homem, que era o último filho de Caim, se casou com duas mulheres. E ao final ele diz às suas mulheres que praticou um homicídio. Olha só. Praticou um homicídio porque alguém pisou ele. Quantas pessoas pisam em homens de Deus hoje, gente? Quantas pessoas ofendem homens e mulheres de Deus hoje em dia? Eu pergunto a você, se você começar a falar de Deus para alguém, é muito provável que alguém se levante e te ofenda. Eu sei que nós estamos num país livre, e justamente por essa liberdade, muitas pessoas não aceitam a palavra de Deus também. Você tem liberdade para adorar, e eles têm liberdade, muitas vezes, para serem egoístas e arrogantes. E nessa situação, Lameque diz que algumas pessoas pisaram ele, e ele confessa para as mulheres dele e diz: eu matei esses homens. Eu matei esses homens. E o interessante é que ele diz no verso 15. Olha só o que diz no versículo 15. No versículo 24, na verdade. Ele começa assim: e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouve a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Olha a desproporção da reação. Ele matou alguém porque pisou nele, e ele matou alguém porque feriu ele. Olha o que a raiva, olha o que a ira é capaz de transformar dentro de nós. Então ele diz: se Caim foi castigado 7 vezes, Lameque 70 vezes 7. O emprego do 70 vezes 7 aqui significa literalmente uma coisa: se Caim
não merecia perdão, muito menos eu. É isso que Lameque está dizendo. Se Caim matou um e disse que não merecia perdão, Lameque está dizendo, muito menos eu mereço perdão de Deus. Muito menos eu mereço perdão de Deus, porque eu matei 2, por me ferir, por me pisar. A atitude de Lameque foi exatamente igual à de Caim. Ele não buscou arrependimento, ele não reconheceu a conduta dele errada, mas ao contrário, ele estava nutrindo aquele sentimento egoísta, aquele sentimento de raiva, de ira dentro do seu interior, que causou uma reação desproporcionada. Há um grande perigo aqui, Deus está nos ensinando isso. Não nutra raiz de ira, de amargura, de raiva dentro de você. Por isso que o salmista, por isso que em Provérbio diz, não durma irado, não durma sobre a tua ira. Não se ponha o sol sobre a tua ira. Significa, relaxe. A cada dia basta o teu mal. Entenda, Deus renova as tuas forças pela manhã, mas se você o buscar, se você buscar pensar todos os dias naquele que te pisou, naquele que te feriu, é exatamente a ira que você vai alcançar. Você tem que buscar olhar para o outro lado. Como Deus disse a Caim, se o seu semblante está descaído, Caim, se você está irado, não é certo que se você fizer justamente o contrário, você vai ter uma outra direção. Mas se você continuar olhando para essa ira, você continuar focado nessa raiva, o teu caminho vai ser de maldição. Entenda isso. E o mais interessante eu trago para vocês é que a palavra que está em Mateus capítulo 18, que nós lemos aqui, que Pedro pede a Jesus Cristo uma informação sobre até quando devemos perdoar o nosso irmão, e Jesus traz 70 vezes 7, ou significa 70 o número da eternidade, 7 o número da perfeição, e 70 vezes 7 significa até quando Jesus voltar. Até quando o Messias voltar. Isso significa até a eternidade. Você tem que perdoar e buscar perdoar até a eternidade. E qual é a chave para o perdão? A fé. É muito interessante você reconhecer isso e você entender isso. Nós estamos falando de emoções, mas o perdão não está ligado à emoção. O perdão não está ligado a amor. O perdão está ligado à obediência. O perdão está ligado a temor. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou buscar a fé necessária para perdoar aquele que pisou em mim, aquele que me maltratou, aquele que me ofendeu. Não porque eu amo de coração essa pessoa, mas porque habita em mim um espírito que é capaz de perdoar, que é capaz de transformar as minhas reações. E porque eu sei que se eu andar no caminho da ira, se eu der a resposta proporcional ao agravo, eu vou entrar num círculo vicioso, porque a resposta nunca vai ser proporcional, gente. Entenda isso, você talvez já tenha entrado numa discussão. Quando você rebate uma coisa com outra, ninguém sai vencedor. Os dois parecem que saem perdedores e eles querem a revanche. Fica um querendo ter a revanche, a vingança. Ninguém ganha, todo mundo perde. Agora, quando você sai de uma discussão, dizendo amém, essa discussão não é para mim. Amém, eu respeito a tua forma de pensar, mas eu não vou entrar nesse mérito. Amém, amém. Você não entrou na discussão, você simplesmente disse, este caminho eu não vou trilhar, porque eu sei aonde ele vai me levar, eu sei até onde ele vai me levar, e eu não quero ir por lá, eu quero ir pelo caminho que Deus planejou para a minha vida, e o caminho que Deus planejou para a minha vida é não entrar em contendas desnecessárias, amar o meu próximo, amar o meu irmão, perdoar 70 vezes 7,
Este é o caminho. Eu trago para vocês aqui a palavra que está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 24. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Para quê? Para que eles possam ter a visão, para que eles possam ser profetas, para que eles possam ter cessado a transgressão, para que eles possam ter fim ao pecado, para que eles possam ser perdoados. E qual a situação que nós temos aqui? 70 semanas, 70 vezes 7. O Senhor está dizendo, até quando Jesus voltar, é possível receber o perdão do Pai. 70 vezes 7. Semanas são 7 dias. Daniel é um profeta do exílio. Nós estamos aqui paralelo com Isaías. Isaías 53, que diz que nós todos fomos sarados pelas suas pisaduras. Você vê que profetas tendo a mesma visão. Isaías 53 dizendo, através de Jesus nós fomos sarados. Daniel dizendo lá em capítulo 9, versículo 24, dizendo 70 semanas, ou seja, no tempo do Senhor, 70 vezes 7, enquanto houver fôlego de vida, há tempo para ser regenerado, há tempo para receber perdão, há tempo para ser transformado pelo Espírito Santo, há tempo para ser uma voz profética neste mundo, há tempo para você receber o perdão e acabar com a iniquidade do teu coração. E quando isso vai chegar? Até onde houver fôlego de vida, 70 vezes 7, 70 semanas. Este é Daniel falando, gente. Daniel está dizendo, se há pecado, há oportunidade de perdão, mas é preciso que você busque este perdão, porque eu não sei, nós não sabemos quando Jesus vai voltar. E quando Jesus vai voltar, nós não teremos tempo de buscar o perdão, porque as nossas candeias estarão sem óleo, estarão sem azeite, ou seja, estarão sem arrependimento. Não temos como buscar arrependimento quando o banquete já tiver começado. Quando Jesus já atrair toda a igreja para um grande banquete, não tem como você bater na porta e falar, Jesus, eu me arrependo agora e quero entrar. Não tem como. Como eu não sei o tempo, você não sabe. E os profetas estão dizendo que o tempo é até quando Jesus voltar. Faça isso o quanto antes. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, deixe para agora, faça isso agora. Amém? Estão me entendendo? Está bem rápido, né? E uma coisa que passa bem despercebida de todos nós. A palavra, o nome de Caim, significa no hebraico lança, né? E todos os filhos de Caim tiveram um nome profético. Enoque, o justo, instruído. Irade, o rápido. Meujael, ferido por Deus. Metusael, aquele que é de Deus. Lameque, o oprimido e sem esperança. Nós vamos ver que para todo nome na Bíblia há um significado. Nós vamos ver que em João capítulo 19, versículo 34, nós conseguimos entender que nós verificamos que um dos soldados fere Jesus com uma lança. Perceba isso. Um dos soldados fere Jesus com uma lança. E as pessoas, na verdade, do judaísmo que messiânico, que acredita em Jesus Cristo, eles dizem que a genealogia de Caim traça
uma voz profética, porque os significados dos filhos de Caim dizem exatamente o seguinte: o oprimido e sem esperança fere rapidamente aquele que é de Deus com a lança. Vou repetir para vocês: o oprimido e sem esperança fere rapidamente aquele que é de Deus com a lança. Essa frase é formada pelos nomes, significados dos filhos de Caim. O oprimido e sem esperança fere rapidamente aquele que é de Deus com a lança. Vocês estão percebendo que Jesus Cristo foi ferido com uma lança. Assim também nós, homens e mulheres, neste tempo, quando não estamos no sistema da bênção. Por que eu digo sistema? Porque Paulo e João, eles disseram que aquele que não está em Cristo está no mundo. Então existe um sistema mundial, e nesse sistema mundial nós vamos ver em 1 João capítulo 2, que é exatamente da onde virá o anticristo. Desse sistema que se acha autossuficiente, nesse sistema que se volta para si mesmo e não para os outros. Aquele que não quer derramar, mas quer se inchar da presença. Eu quero inchar da presença de Deus, mas não quero derramar a presença de Deus. Isso também é uma autossuficiência, é um egoísmo. É nesse sistema, nessa ótica do sistema mundial, que virão os anticristos, em 1 João capítulo 2. E é nesse sistema que nós habitamos, mas não pertencemos a ele. Paulo diz: você pode habitar no mundo e não ser do mundo. Você pode habitar no mundo e ser do céu. Representar aqui como embaixador de Cristo um reino que não é deste mundo. Jesus Cristo dizia: o meu reino não é deste mundo. Por isso eu faço as coisas que o Pai me manda fazer. Por isso eu digo uma coisa a você: se você se encontra hoje constrangido, fazendo algo que o mundo espera que você faça, mas que você reconhece que é pecado, pare de fazer hoje. Porque você está no mundo, mas não pertence ao mundo. Você não representa esse sistema mundial. Você representa o sistema celeste, o sistema do reino do Pai. E você foi chamado para ser embaixador desse sistema. Amém? Todos aqueles que pecam ferem Jesus com uma lança. A lança, na verdade, é o pecado. Jesus carregou sobre si o pecado do mundo inteiro. Pelas suas pisaduras fomos sarados. E é exatamente isso que nós temos que tomar posse. Se nós somos sarados, é porque o sistema do mundo não pode nos corromper mais. Você é como azeite misturado na água. Você não consegue se misturar. Você já viu isso? Joga azeite na água. Joga azeite num copo d'água. Fica lá aquelas bolas de azeite dentro d'água. Ela não se mistura com a água. Você é azeite. Você foi chamado para não se misturar. Está no mundo e fazer diferença neste mundo. Porque o que está em você é maior do que o que está no mundo. Você foi chamado para ir ao mundo, fazer a vontade do Pai e não pertencer a esse sistema mundial. Por isso a gente começou este culto hoje dizendo: toda oração que você faz, acredite nela. Por mais impossível que ela pareça, por mais impossível que ela possa parecer, acredite, porque se você não acredita nela, você está representando o mundo, fazendo uma oração, falando uma linguagem que não é deste mundo. Você não pode orar, falar uma linguagem do reino, do céu, pertencendo a este mundo. Não dá, gente. Vai ter sotaque. É igual o brasileiro que quer falar inglês. Já pensou um cearense falando inglês? Vai ter muito sotaque, e é isso. Deus não quer o seu sotaque. Deus quer você natural do céu. Cidadão do céu. Você ou é cidadão do céu, ou não é. A sua oração tem que ser língua fluente.
Língua fluente, não pode ter sotaque, não pode ter arranhão, não pode ter nada diferente do que a língua nativa do céu. E para falar a língua nativa do céu, você tem que ser um cidadão do céu. Você não pertence ao sistema mundial, é isso. Amém? Quem entendeu, diga um amém, bem forte. E eu encerro dizendo a você, o gene de Caim